O Inter ainda não anunciou nenhuma contratação para 2024, mas o presidente Alessandro Barcelos deu uma declaração hoje, agora há pouco, para o Correio do Povo, jornal Correio do Povo, e ele traz, na verdade, um relato curioso, interessante. O Inter, sim, já contratou um jogador. Eu sei que você está curioso e eu vou falar a respeito disso e de muitas coisas que o presidente falou e a gente vai conjecturar e trazer tudo num apanhado só a respeito de contratações. Mas antes de tudo eu preciso que você se inscreva no canal, curta o vídeo que é muito importante, o canal está em franco crescimento, acabou de monetizar e ativa o sino das notificações, é muito importante. E ainda tem muita gente que assiste meus vídeos, eu vejo lá nos parâmetros e não está se inscrevendo. Então gente, por favor, se inscreva no canal. A gente quer chegar agora na marca de 10 mil o mais rápido possível. Eu tô com uma meta aí de bater 10 mil inscritos, talvez em 10 dias. Será que a gente consegue? Vamos lá. Muito obrigado para você que está assistindo desde já. O presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista agora há pouco para o Correio do Povo, através lá do Fabrício Falkowski, importante jornalista lá do Correio do Povo, tá? Em que ele fez algumas aspas a respeito de contratações, de montagem de elenco para 2024. Afinal de contas, o Inter está nesse processo, ainda não anunciou nenhuma contratação de maneira oficial, mas tem encaminhamentos importantes com alguns jogadores. Tá? E a primeira aspa que eu vou colocar aqui do presidente Barcelos, né, são duas que eu pensei assim, para a gente falar sobre, né, e conjecturar em cima delas. A primeira aspa é a seguinte: agora é hora das definições. Elas têm que acontecer na medida do possível, até o dia 8, para que a gente possa entregar ao treinador um número considerado de atletas. Não sendo o dia 8, vai ser dia 9 ou dia 10, na semana do começo dos trabalhos. Fecha aspas aí para o presidente Barcelos, falando aí ao pessoal do Correio do Povo. Ou seja, o presidente Barcelos, que diz que existem encaminhamentos já com alguns jogadores, ele falou isso também para o pessoal do Correio do Povo, ele promete, né, no dia 8 já ter aí um bom número considerado de atletas para que o Eduardo Cudê possa iniciar os trabalhos. Se não antes do dia 8, na semana do dia 8. Dia 8 é a representação do elenco do Inter no CT Parque Gigante. Tá? E aí o presidente Barcelos, né, tem essa expectativa. Os jogadores mais próximos, Alário está muito próximo. Foi uma notícia que teve o seu boom hoje, mas que há muito tempo a gente vem falando a respeito desse centroavante de 31 anos, argentino, que pertence ao Eintracht Frankfurt. Vem de uma lesão, mas ele já tem condições para voltar aos treinamentos. E hoje até o Merlo, né, importante repórter, né, setorista lá da Argentina, que cobre toda a América do Sul, na verdade, mundo, né, o César Merlo, foi o cara que cravou lá atrás a contratação do Sérgio Rocher. Ele cravou, tá, um pouquinho, agora a gente estava gravando o Baldassi Sunset, ele cravou o Alário no Internacional, e disse que inclusive o Eintracht Frankfurt fica com uma fatia de 40% numa futura venda do Alário. Ainda não se tem números concretos a respeito dessa contratação, mas ela não é cara. Afinal de contas, o jogador ele perdeu um pouco do seu valor de mercado nos últimos anos através das suas lesões. Ele passou a ser reserva no Eintracht Frankfurt e algo em torno de 1,5 milhão de euros é o que ele vale atualmente, né, segundo o Transfermarkt. Tá? E esse é o jogador que a gente tem notícias que mais tá pronto, só falta realmente sacramentar as últimas composições do contrato. Afinal de contas, Alário e Internacional já estão acertados. Eu já trouxe a informação hoje de tarde de que o Cudê participou do processo, o mercado também, que conhece o atleta, mais pra frente também eu descobri que o Arangues também jogou com o atleta, também ajuda nessa questão da adaptação, e o jogador gosta do projeto de vir jogar em Porto Alegre. Inclusive, ele acha importante jogar em Porto Alegre porque o Inter terá o Campeonato Gaúcho como seu primeiro campeonato, e como o jogador ele vem de lesão, ele acha que vai ser bom para ele para ir se adaptando, né, para ir voltando para a forma física ideal, já que ele vem de uma lesão complicada, né, ele vem de uma operação no joelho, e ele acha importante começar o ano com o Campeonato Gaúcho, que é um campeonato com prateleiras menores, jogando contra clubes menores. Ele acha que pode adquirir um ritmo de jogo importante no Campeonato Gaúcho, para aí sim depois, quando começar as competições maiores, né, mais grandes, né, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil,
ele estar numa forma física ideal. Então ele gosta da ideia de vir para o Internacional. Está quase tudo pronto para o anúncio. Só tem essa questão de últimos acertos entre Inter e Eintracht Frankfurt, entre jogador e Internacional. Já está tudo certo. E é importante que se diga, nesse caso não tem um Werder Bremen para trabalhar, um Werder Bremen, porque o jogador ele pertence ao Eintracht Frankfurt. O Eintracht Frankfurt tem interesse em negociá-lo, porque afinal de contas ele é reserva lá, não tem jogado, está machucado. Então o próprio Eintracht Frankfurt liberou o jogador para vir para a América do Sul resolver o seu futuro. Então tá tudo certo. E o próprio jogador já conversou com o Eduardo Cudê e isso dá um forte indício de que o Eintracht Frankfurt liberou essa contratação. E o anúncio está muito próximo, pode acontecer até amanhã. A gente vai ficar atento, né, em todo o dia de amanhã para ver se talvez esse anúncio ocorra amanhã. Rafael Borré. A reunião está marcada, que seria hoje, será amanhã. Tá? E aí o Rafael Borré vai comunicar ao Werder Bremen que quer sair. O Werder Bremen, pelo menos nos microfones, promete dar uma endurecida, né? Hoje o Clemens Fritz, né, que é um diretor importante lá do Werder Bremen, disse que não vai desistir do atleta, mas existe uma confiança muito forte lá dentro do Internacional, nos bastidores, que o Borré pode fechar nas próximas horas, ou nos próximos dias. A gente ainda precisa ver se vai ter uma novelinha, mas existe uma confiança muito grande de que esse jogador será jogador do Internacional. E aí, gente, vai contratar Borré e Alário? Sim, afinal de contas, se o Borré for contratado, ele joga a Copa América, desfalca o Inter durante essa Copa América, já que o Campeonato Brasileiro não para, o Ener Valencia também vai, então o Inter precisa de jogadores para municiar o ataque, principalmente na ausência desses atletas durante a Copa América. Outro jogador que tem uma situação bastante encaminhada é o Robert Renan, zagueiro que pertence ao Zenit, tá? E que, segundo o próprio staff do atleta, só resta a documentação. E uma taxa de vitrine está sendo discutida para que o Inter receba caso esse jogador seja vendido. Hoje, uma importante notícia que tem ligação, talvez, aí com o Zenit acelerar esse processo, né, de permitir que o jogador seja atleta do Inter, aconteceu. O Zenit está contratando o zagueiro Nino, tá? Então já é um forte indício aí também de que eles vão liberar o Robert Renan. Só falta aí os últimos acertos para que essa negociação se sacramente, mas 98% aí de que o Robert Renan será jogador do Internacional. Existe uma boa perspectiva em cima desse atleta. Ivan, eu ainda quero esperar um pouco, eu não estou cravando o Ivan ainda por conta do que eu ouvi. Se fala em o Ivan estar pensando se seria melhor ele ir para o América Mineiro ser titular ou vir para o Inter ser reserva. Afinal de contas, o Corinthians ele está fazendo um lobby para que ele feche com o Internacional. Existe esse lobby, tá? Para que o Ivan ele acerte com o Internacional, porque o Corinthians ele quer ficar lá com os 20% do Carlos Miguel. O Inter está oferecendo esses 20% lá pro Alvinegro Paulista. E o Inter ficaria com 40% do Ivan. Aí teria mais uma quantia aí que não foi revelada, tá? Mas, enfim, eu ainda não cravo, tá? Ainda não cravo. Existe aí um lobby aí do Corinthians, mas o jogador precisa aceitar também vir para ser reserva do Sérgio Rocher, ainda que ele vá atuar, né? Porque o Sérgio Rocher também será convocado para a Copa América, tá? E é isto. E a tal da contratação que o Barcelos anunciou, né? E a tal da contratação que o Barcelos anunciou? Pois bem, ao pessoal do Correio do Povo, ele relatou o seguinte, ó, que a contratação é o Maurício, tá? Vou colocar a aspa aqui, ó. Afinal de contas, o Maurício recebeu diversas ofertas, né? Teve a oferta do Bahia, teve uma oferta do Corinthians, teve 2 ofertas do futebol dos Estados Unidos, dizem que também teve oferta da Europa. O André Cury meio que ofereceu também o Maurício para vários clubes e as ofertas vieram ao Internacional, que rejeitou todas elas. E aí eu coloco as aspas do presidente, porque ele fala algo interessante, ó. Para mim está fechado, Maurício não sairá agora. Recebemos ofertas muito boas e negamos. Essa é uma contratação que estamos fazendo. Queríamos outros jogadores, mas não avançou. Portanto, ele passou a ser uma recontratação. Vamos abrir mão do recurso, mas manteremos o Maurício, fecha aspas. Ou seja, o Inter que chegou a tentar o Scarpa,
né, que seria de repente uma reposição ao Maurício, é por isso que ele está dizendo aí, ó, tentamos outros jogadores aí, né, mas acabamos não fechando, e aí ele entende que o Maurício sim é uma recontratação. Tá? Essa é a tal da contratação, segundo o presidente Barcelos, ou recontratação, que ele também apelidou, que o Inter está fazendo. Acho importante manter o Maurício, é um jogador que cresceu muito no ano de 2023. Eu acho que ele cresceu também com o técnico Eduardo Cudê, mas ele já vinha também bem com o Mano no início do ano, e o Inter faz bem em manter o atleta. Né? Não se sabe se até quando, tá? Pode ser que no meio do ano venha uma proposta da Europa e aí fique insustentável a permanência do jogador, já que ele também quer atuar na Europa. Mas no primeiro momento o presidente celebra, né, a permanência do Maurício, o meia do Internacional. Gostaram do conteúdo, gente? Comentem aí o que vocês acharam a respeito de tudo e eu aguardo vocês amanhã às 10 horas no Café com Fontes. Valeu!